Boa noite a todos, graça e paz. Todos me ouvem bem? Sim? Ótimo. Bem, antes de nós iniciarmos, convido, por favor, para que orem comigo. E nessa oração peçam para que Deus fale ao coração de vocês, para que Deus nos dê entendimento, sabedoria, para que hoje seja uma noite proveitosa, para que hoje seja uma noite de transformação, de cura, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Senhor amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti. Pedimos para que continue a abençoar a nossa noite. O Senhor já vem nos abençoando através da ministração do louvor, da abertura, e nós pedimos para que continue a agir em nossos corações, Senhor. Abre as nossas mentes, abre os nossos corações, permita-nos, Pai, viver a ação do Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Cura-nos, liberta-nos, transforma-nos. Em nome de Jesus, eu repito e peço mais uma vez, Senhor. Amém. Muito bem. Por favor, abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus. O Evangelho é o de Mateus, o capítulo é o 25. O Evangelho é o de Mateus, o capítulo é o 25, e leremos um texto muito conhecido, que é a parábola das 10 virgens, que inicia no versículo 1, dizendo o seguinte: Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram um bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Podem se assentar, por favor. Essa é uma parábola escatológica que fala sobre estarmos prontos para o nosso noivo, para Cristo Jesus, que aqui representa o nosso noivo. E vamos tirar 3 lições dessa parábola. A primeira é o seguinte: este é um texto que diz sobre estar preparado. Então, vamos fazer a seguinte pergunta a nós mesmos: estamos preparados como as virgens prudentes lida no texto? Lição 2. Este é um texto que diz sobre ser prudente. E fica a pergunta, então: eu sou alguém prudente no que diz respeito à espiritualidade? 3. Esse é um texto que diz para não ser insensato. E aí convido vocês a se perguntarem: o que eu estou fazendo com a minha vida? Voltando ao texto lido, nós temos o seguinte: a volta de Jesus, ela
é comparada ao texto que nós lemos. Então, nós temos pessoas que aceitaram a Jesus. Alguns são como as virgens preparadas. Pessoas que seguem, se esforçam, esperam, mesmo que Cristo demore, como o noivo demorou aqui na parábola. Então, alguns cristãos têm essa particularidade, como das virgens que são prudentes, que são atentas, que observam todas as coisas e se preparam da melhor maneira possível. Mas, infelizmente, nós também temos cristãos que não são tão prudentes assim, que não se preparam tão bem assim. E o texto deixa claro o seguinte: cristão preparado vai para o banquete, cristão não preparado talvez não entre. Essa é uma verdade que nós precisamos colocar em nossas mentes. Então, o que nós temos aqui? Sendo repetitivo para que vocês decorem. As 10 virgens representam aqueles que seguem a Cristo Jesus. Muitos são prudentes, pois estão com o Espírito Santo em seus corações, que representa o óleo da lamparina que tem lá. Mas outras negligenciam de tal forma que não têm o Espírito Santo dentro de si, que é representado pelo óleo ali na parábola que nós lemos. Então, começando as lições, os ensinamentos que nós nos propomos a tirar desse texto, nós temos o seguinte: este é um texto que diz respeito sobre todos nós estarmos preparados. Então, vamos começar. Assim como as virgens prudentes se prepararam, a pergunta é: eu estou me preparando também? Essa é uma pergunta importante. Outra pergunta importante para você refletir é o seguinte: se eu estou me preparando, será que eu estou fazendo da forma correta? Outra pergunta para refletir: tá, eu não sei se eu estou me preparando da forma correta. Qual seria a forma correta? Essa é uma pergunta extremamente importante. E aí, como eu me preparo? E é claro que nós estamos falando de algo espiritual. Como que eu me preparo espiritualmente para a volta do noivo? E alguns pontos são muito importantes. Eu separei 5, mas é evidente que existem muitos outros. Ponto 1. Eu me preparo quando eu leio a palavra de Deus e reflito nela. Vivemos tempos, isso já é repetitivo e batido, tempos em que a distração com redes sociais tiram o nosso tempo de leitura de forma muito fácil. É muito comum pessoas procurarem a nós e dizer o seguinte: ô Estevão, eu não tenho tempo, não sei o que eu estou fazendo, meu tempo some. Aí nós pedimos algo muito simples para a pessoa: entra lá na configurações do seu celular e pega o monitoramento de quanto tempo você está passando com cada aplicativo de rede social. A última pessoa que me passou o tempo dela na rede social era 7 horas de Instagram. É claro que ela não tem tempo para nada. Gente, para pensar. Um dia é composto de 24 horas. Se você dormir 8, sobram 16. Se você trabalha 8 horas, 9 horas, 8 horas por dia, sobram 8. Se você fica 7 no Instagram, você não tem tempo para nada mesmo. Quando a pessoa viu aquilo, ela falou: é impossível, deve ter algum problema nesse negócio. E é claro que não tem. A distração com as coisas nos tiram, talvez, da leitura da palavra de Deus. Fique atento. Estar preparado
é estar atento. Se você trabalha 8 horas, dorme 8 horas, ainda sobram 8. O que está acontecendo com esse tempo? Ah, é porque eu trabalho 12. Tá bom, trabalha 12, dorme 8, ainda sobra 4. O que você está fazendo com esse tempo? Segundo ponto. Então, como que eu fico preparado? Pela palavra, pela leitura da palavra de Deus. Segundo, pela oração constante. E aqui entra o mesmo ponto. Não tenho tempo. Será que não tenho tempo mesmo ou estou investindo meu tempo em outras coisas? Bíblia, oração requer empenho, requer dedicação. E se isso não for algo prioritário na tua vida, sempre qualquer outra coisa vai entrar em primeiro lugar. E não vai dar tempo. Então, as virgens que estavam preparadas, nós podemos então dizer aqui, fazer uma alusão seguinte: elas se prepararam com azeite, sim, mas o azeite ali era a palavra de Deus, o azeite ali era a oração constante. E agora, em terceiro, pela comunhão com os irmãos. É verdade. Eu me preparo, eu me sinto, estou preparado também com a comunhão com os irmãos. Essa história de ser cristão em casa, vendo culto pela TV, é uma bênção quando a gente tem algum problema que nos impede de sair. Um problema de verdade. Mas tem muita gente usando esse recurso para não frequentar mais as igrejas. Porque não gosta de alguns. Ou porque simplesmente não quer conversar com pessoas. E o Evangelho diz o quê? Que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas como eu vou treinar a amar o próximo se eu evito? Como que eu vou criar essa habilidade? Como que eu vou me colocar em posição de amar se eu evito esse tipo de situação? Se eu evito a comunhão? Amar quem te trata bem é muito simples e fácil. Mas nós cristãos somos ensinados a amar qualquer um, até os que não merecem ser amados. E isso eu só consigo com relacionamento. Eu só consigo com comunhão. Eu só consigo no meio de pessoas. E mais do que isso, é na comunhão que eu ouço testemunhos. É na comunhão que eu ouço alguém trazendo uma palavra que vai edificar minha fé. Amém? Então, sobre estar preparado, estamos falando de, sim, leitura da palavra de Deus, oração constante, comunhão com os irmãos, obediência na prática. Na prática. Como diz em Tiago, né? Você diz que tem fé, eu mostro com as minhas obras. Não é a obra que... Ó, prestem atenção nisso, gente, que isso é muito importante. Não é a obra que salva, mas uma pessoa convertida de verdade, que não tem obra, talvez não seja salva. Ah, eu faço, por isso eu sou salvo. Não, você é salvo pela graça. Mas alguém que é salvo apresenta boas obras. A obra é uma característica daquele que tem Cristo no seu coração. Lembra do que diz Gálatas 5:22? Os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem serve a Cristo apresenta essas características. E quem ama tem boas obras. Quem tem paz tem boas obras.
Quem é fiel tem boas obras. Quem tem domínio próprio tem boas obras. Dá para entender? Então, estar preparado. Estamos falando de leitura da palavra, oração constante, comunhão com os irmãos, obediência na prática e, por último, pelo menos o que eu trouxe aqui, evidente que existe muita coisa mais, pela vigilância contra o pecado. Nós devemos estar vigilantes contra aquilo que nós sabemos que dá vontade de fazer, mas que não podemos. E cada um tem um ponto fraco diferenciado. Uns gostam de verde, outros gostam de azul e está tudo bem. Então, o pecado também se apresenta a cada um de forma diferente. E se você sabe que não deve fazer e tem vontade de fazer, ser vigilante é extremamente importante. Inclusive, o que a Bíblia diz sobre isso? Vigiem, pois o diabo está ao seu derredor, rugindo como o leão, pronto para te tragar. Palavra de Deus, oração constante, comunhão entre os irmãos, obediência na prática, e nós então encerramos esse tópico pela vigilância contra o pecado. Amém? O segundo ponto que a parábola nos traz é o seguinte, que esse texto diz sobre ser prudente. É ser prudente, ter as mesmas atitudes de Cristo Jesus. Então, sim, o que Cristo Jesus era? Alguém muito prudente. Nós deveríamos o imitar. Nós deveríamos imitá-los. Então, vamos lá. Imitando Jesus, características que nós deveríamos ter. Sempre de tomar decisões pensadas com sabedoria e não por impulso. Ser prudente não é sair falando por aí o que você acha que deveria falar. Você deveria ser sábio e pensar antes de soltar qualquer coisa. Porque nada fere mais do que a nossa língua. Nada machuca mais do que a nossa boca. Isso também está descrito em Tiago de forma muito espetacular. Você pode procurar lá depois. Então, ser prudente é tomar decisões sábias, pensadas e nunca por impulso, ok? Deveríamos controlar a nossa língua. Deveríamos controlar a nossa língua. Um cristão deve sempre dizer a verdade, mas nunca de qualquer forma. Existe o jeito certo de dizer as coisas. Mentir, eu nem vou falar. Tá? Nós, sendo prudentes, deveríamos fazer o quê? Evitar ambientes e situações de risco espiritual. É verdade, gente. O que diz Salmo número 1? Não se assente na roda dos escarnecedores. O que ele está dizendo? Você deveria evitar alguns lugares que são claramente uma situação de risco espiritual. É prudente não estar em alguns lugares. É prudente não assistir algumas coisas. É prudente não acessar alguns sites. É prudente não andar com alguns tipos de pessoas. Embora devemos amá-lo, nós não devemos estar onde essas pessoas estão de forma inconveniente. Também devemos manter uma postura de humildade e aprendizado. Lembra como eu comecei? Ser prudente é ter características que Jesus teve, copiar o que ele fez. E o que Jesus era? Humilde e manso. Inclusive ele diz, aprendam de mim que sou manso e humilde, de espírito. Ser manso e humilde, estar disposto a aprender, saber que tem alguém que pode nos passar algo, é ser prudente.
é ser prudente. E por último, é prudente sempre cultivar relacionamentos saudáveis. E aqui já sendo repetitivo de novo. É prudente. Né? O ditado popular é muito sábio quando diz que fala com quem você anda e eu talvez consiga te dizer quem és. Se você anda com pessoas que só usam uma certa cor e tipo de roupa, é óbvio que em pouco tempo você vai estar andando de forma parecida. E eu estou usando a expressão roupa para não dizer outras coisas, mas eu sei que já veio aí na tua mente. A amizade influencia, sim. Uma amizade cristã verdadeira influencia você a ter fé e buscar a Deus. Uma amizade que usa coisas que são nocivas ao corpo vai influenciar você a usar também. Então é muito prudente que eu cultive relacionamentos saudáveis. Ah, mas você fala que a gente tem que amar todo mundo. Sim, nós deveríamos estender a mão a todos, mas na sua casa você deve tomar cuidado com quem entra. Quando você vai sair com alguém, você deve tomar cuidado com aquele grupo com que você está andando, com o lugar que você está indo. Isso é prudente. Isso é prudente. Eu não quero destacar aqui lugares, tipos de pessoas e coisas, não é o objetivo. Eu sei que você é inteligente o suficiente para saber onde um cristão deve pisar ou não. E aí o Espírito Santo de Deus também toca o teu coração. Então, isso é uma seleção que você deve fazer. Mas cabe a mim deixar claro que ser prudente é sim tomar cuidado com quem anda. E por último, este texto que nós lemos da parábola das 10 virgens é um texto que diz para nós não sermos insensatos. A insensatez espiritual, ela é marcada pela superficialidade. Cristãos superficiais. Têm uma aparência, mas não vivem aquilo de verdade. É igual papagaio, não o pipa de soltar, mas aquele bichinho verdinho que fala. Ele fala um monte de coisas, mas ele não tem compreensão do que está falando. Um cristão superficial é muito parecido com isso. Ele até tem um linguajar, às vezes até se veste igual, mas o comportamento dele não é parecido. Não há compreensão daquilo de verdade. E isso é terrível, porque isso é uma baita de uma insensatez. Jesus mesmo diz em outro texto o seguinte: é melhor ser frio do que morno. É melhor não estar do que fingir que está. Quantos conhecem esse texto? É melhor ser frio do que morno, porque os mornos serão vomitados. Quantos já leram esse texto? Eu estou falando aqui como se todos soubessem. É melhor não ser do que fingir ser. Porque Deus, que olha a intenção do coração, está julgando pela intenção e não por aquilo que você finge ser. É insensatez fingir ser crente. É insensatez falar que ama, odiando, desprezando, sendo amargurado com os outros. É insensatez gritar que quer paz, xingando, humilhando e pisando nos outros.
É insensatez dizer aos outros que deve ter domínio próprio, chutando a porta em casa. Isso é uma baita de insensatez. No texto que nós lemos, todas as virgens receberam a mesma instrução, mas nem todas fizeram o que tinham que fazer. Então, ouvir e aceitar correções é muito importante, igreja. Estar com o coração aberto para ouvir que errou, e ter um coração manso e humilde para mudar a direção, é mostrar que você tem Jesus no teu coração. Você não é insensato, você é prudente. Mas aqueles que gritam, que amam, que seguem, que são, ouvem algo que é corretivo, ficam bravos, plantam discórdia, são insensatos. Percebe a importância do texto que nós lemos hoje? E por último, o texto deixa muito claro o seguinte, a parábola que nós lemos deixa muito claro o seguinte: a questão de priorizar o que tem valor eterno. Priorizem o que tem valor eterno. Tem muita coisa legal nesse mundo que você pode ter. E não há nenhum problema com isso, desde que não fira os princípios que Jesus nos ensinou. Só não deixe essas coisas como prioridade. A prioridade deveria ser o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, para finalizar, voltemos aos questionamentos que nós fizemos inicialmente. Sobre estar preparado. Será que eu estou? Sobre ser prudente. Eu estou sendo? Sobre a insensatez. Eu estou vivendo dessa forma? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Porque o noivo vai chegar, você querendo ou não. Ele está vindo. Eu só não sei o tempo que vai demorar. E você deve estar preparado. Sendo sensato e sendo prudente. Amém? Vamos orar? Senhor amado, nós pedimos em nome de Jesus mais uma vez, para que tudo que foi dito, tudo que foi falado, tudo que foi mencionado, fique gravado em nossos corações e gere, Pai, uma perspectiva de entendimento nova. Que nós consigamos, para a honra e glória do Teu nome, entender, compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que nós consigamos, Pai, ser como as 5 virgens prudentes, que estavam prontas, preparadas, organizadas, arrumadas, para entrarem com o noivo no banquete. Nós queremos subir aos céus com o Senhor, Pai. Então precisamos, pedimos, por favor, nos ajude a gravar essas palavras em nossa mente. Que o nosso dia a dia seja um dia a dia que te sirva. Um dia a dia, Pai, que demonstre com frutos que nós somos sim, pessoas que te seguem, pessoas que te servem, pessoas prudentes, pessoas sensatas, pessoas que colocam o reino de Deus em primeiro lugar em suas vidas. Senhor amado, em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Nos ajude a sermos cristãos melhores, cristãos prudentes,
cristãos sensatos, cristãos que apresentam fruto, que condizem com o que Jesus mostrou, ensinou e passou. É que eu te peço, para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém.